Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 1º de março. Entramos em um novo mês, mês de março, mês de São José. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 32, que diz assim: Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus se encontra diante de uma geração má. Por que Jesus diz que aquela geração é uma geração má? Porque é uma geração incrédula. O que significa isso? Incrédula por quê? Porque não acreditou em Jesus, não acolheu a sua pessoa, não acolheu os seus ensinamentos, não acolheu a sua palavra. Era uma geração que tinha um coração endurecido. E uma geração que pede um sinal. Nós ouvimos hoje no Evangelho Jesus dizendo: ela quem? A geração. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Deus que escolhe Jonas para anunciar a sua palavra aos ninivitas, para levá-los à conversão, a converter-se para Deus, a converter-se do seu mau caminho. Então, Jonas, depois, claro, de toda aquela resistência, porque ele não queria ir, ele fugiu do chamado de Deus, da missão que Deus confiou, mas depois ele se rende e vai. E chegando na cidade de Nínive, ele anuncia a palavra de Deus. Ele faz a pregação, convidando o povo à conversão e à penitência. E aquele povo, os ninivitas, ouvindo a pregação de Jonas, se converte. O povo se converteu pela pregação de Jonas. Inclusive o rei decretou um dia de penitência, de jejum. Até os animais ficaram sem comer. Até os animais fizeram jejum nesse dia. Então, e Jesus está dizendo, ó, aqui está quem é maior do que Jonas. Se aquele povo se converteu do seu mau caminho, ouvindo a pregação de Jonas, eu sou maior do que Jonas. Jesus é o Senhor. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que tem palavra de vida eterna. Mas o que a geração quer? Um sinal. Um sinal. Para quem não quer crer, nenhum sinal basta. Nenhum sinal é suficiente. Nenhuma prova é suficiente para quem já está decidido a não crer, a não acreditar. Então, Jesus está dizendo: olha, nenhum sinal será dado, não ser o sinal de Jonas. Jonas pregou, o povo se converteu. Jesus está pregando e o povo não quer se converter. Jesus ainda lembra, né, da rainha, né,
Rainha do Sul, diz aqui no Evangelho: no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará. Por quê? Porque ela veio de uma terra distante. Ela veio de uma terra distante para ouvir, para ouvir a sabedoria de Salomão. Aquela mulher, aquela rainha teve que andar muito até chegar, até encontrar Salomão, para ouvir a sua sabedoria. E Jesus está dizendo: e aqui está quem é maior do que Salomão. O povo, os ninivitas, ouvindo Jonas, se converteram. A rainha do sul foi até Salomão para escutar a sabedoria. E Jesus, que é maior do que Salomão e que Jonas, o povo não quer ouvir. O povo não quer escutar. O povo não quer acreditar. O povo pede um sinal. Meu povo, estamos no tempo da Quaresma, que nos convida à conversão. Quantas e quantas vezes nós também, sabendo muitas vezes do que temos que mudar, do que temos que nos converter, será que nós muitas vezes não ficamos também colocando empecilhos ou inventando desculpas para não mudarmos de vida e não nos convertermos? Será? Veja, eu acredito que uma das coisas que o Evangelho de hoje nos faz pensar, nos faz meditar é isso. Sabemos que temos que nos converter. O Senhor nos convida à conversão por amor, por misericórdia, porque quer nos salvar, porque quer nos dar vida plena, vida eterna. E muitas vezes nós estamos tão apegados aos nossos vícios, estamos tão apegados aos nossos erros, que nós ficamos inventando desculpas para nós não nos convertermos. O povo pediu um sinal. E nós? Qual é a desculpa que damos para não nos convertermos à palavra de Deus? Veja, uma pessoa pode se voltar para Deus quando vê uma cura, quando vê um milagre, mas a palavra de Jesus precisa encontrar morada no coração. Cada um precisa ouvir e acolher a palavra de Jesus e se converter. E se converter. Uma pessoa pode sim decidir buscar a Deus por um milagre, por ver um milagre, por ver uma cura, por ver um sinal. Mas tal pessoa precisará, mesmo assim, ouvir e acolher a palavra de Deus. Essa palavra que muitas vezes vem e diz: olha, precisa mudar nisso daqui. Olha, isso aqui não está legal. Olha, você precisa se converter. Será que nós queremos mesmo a conversão? Ah, eu quero a conversão. Conversão é quando você escuta e acolhe a palavra de Deus e se deixa transformar por ela. Mas como já dizia anteriormente, tantas vezes estamos tão apegados a algumas coisas e até a alguns pecados, que nós não queremos e às vezes nem conseguimos nos desvencilhar dos nossos pecados. Como se quiséssemos ludibriar a Deus, como se quiséssemos enganar a Deus. Ou seja, isso daqui que a palavra de Deus diz, eu vivo, isso daqui eu não estou vivendo e nem quero, então deixa aqui debaixo do tapete. O Senhor entende, né? O Senhor vai entender, porque o Senhor é misericórdia. Então, não, cuidado. Jesus, em outro texto, disse: não vim colocar remendo novo em pano velho. Não. Ele veio para fazer novas todas as coisas. Então, aquilo que ele anuncia, aquilo que ele ensina, a sua palavra, é que nós temos que acolher e nos deixar converter por ela, transformar por ela. Então, peçamos hoje ao Senhor o dom da fé. Peçamos hoje ao Senhor que sejamos verdadeiramente homens e mulheres de fé. E homens e mulheres de fé são aqueles que ouvem, acolhem e colocam em prática a palavra do Senhor.
Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.